E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje um tema triste. Eu vou atender aqui a um pedido de uma seguidora aqui do canal e atender também a necessidade, né? Que foi uma notícia que colheu todo mundo do mundo da natação meio que de surpresa. Todos estamos um pouco estarrecidos e entristecidos a respeito de um acidente que aconteceu com um nadador argentino no último sábado, dia 10 de maio. Um nadador argentino no Campeonato Nacional Argentino sofreu um acidente. Ele, durante o aquecimento, antes das provas, ele foi fazer um salto, um mergulho, né? Não sei se ia fazer um tiro ou se simplesmente entrar na piscina, mas resolveu mergulhar de cabeça e ele trombou com um nadador que estava cruzando a raia. Essa trombada provocou fraturas na sua coluna cervical, não sei exatamente em que vértebras, e o diagnóstico atual dele é de tetraplegia. Tetraplegia. Esses diagnósticos eles podem evoluir dependendo da resposta neurológica que o nadador tem. Eu já, muitos anos atrás aqui, já fiz um vídeo aqui de um aluno meu, Ricardo Bonilha. Eu acho que ele não vai ficar bravo se eu falar o nome dele. E ele veio aqui com um diagnóstico de paraplegia. Ele tinha levado um tiro no abdômen e a bala atravessou o abdômen, se alojou na coluna, pressionou a coluna, ficou paraplégico, teve que fazer inclusive reeducação vesical, mas ele depois conseguiram extrair a bala, que não estavam conseguindo. Eu vou deixar a sugestão desse vídeo no final, naquelas janelas aqui que eu sempre deixo. E ele fez terapia e evoluiu bem e retomou a marcha dele, conseguiu voltar a caminhar, fez a natação aqui comigo. Não foi a natação que fez esse milagre, claro, os médicos entraram na parada, a fisioterapia entrou na parada e a natação entrou na parada também. Então eu estava junto com essa equipe toda e a gente conseguiu colocar o Ricardo para andar de novo. Foi muito bacana, foi uma das experiências mais marcantes da minha vida profissional. E esse diagnóstico, como eu dizia, ele pode evoluir, mas o diagnóstico atual é de tetraplegia, perdeu os movimentos do peito para baixo, quer dizer, braços e pernas, ele não está conseguindo mover. Um acidente terrível, né? Um acidente terrível. Durante o aquecimento, um atleta, 17 anos, uma promessa da natação, tinha tempos para Pan-Americano, inclusive. Eu vou deixar um texto completo aqui na descrição do vídeo, um texto mais completinho. Eu vou falar só algumas outras coisas que interessam mais diretamente para nós aqui. E ele era uma promessa, né? E agora teve esse infortúnio na vida, né? Dificilmente voltará a nadar nos níveis em que ele nadava, né? Nós estamos todos torcendo agora para que ele recupere a movimentação, ainda que parcial, né? Para não ficar tão limitado como um tetraplégico característico, enfim. A gente está nessa torcida toda por conta disso, né? Os pais deram algumas entrevistas lá, vou deixar um trechinho dessas entrevistas aqui para vocês. Bem, a natação é praticada em piscina, e piscina é uma coisa que a gente olha assim, todo mundo fica maravilhado com a piscina, embevecido com aquela água, aquele brilho da água, aquela refrescância toda, né? Aquele prazer todo que a natação dá e tal. Mas a piscina é um local perigoso, o termo é esse. E precisa ter muito cuidado com essas coisas, né? Precisamos ficar alertas com todas essas possibilidades de acidentes. Acidentes tanto na borda externa, escorregões, batida de cabeça na quina da borda e coisas do gênero, como brincadeiras de dentro da piscina, que o nadador se desequilibra e cai, bate a cabeça na borda também, afogamentos, enfim. E até esses acidentes de um nadador trombar com outro, cair em cima do outro e se machucar. Tem gente que acha graça nisso, parece uma coisa meio engraçada, mas normalmente são acidentes muito lesivos, muito lesivos. E é preciso atenção. O nadador, quando vai para uma competição, ele precisa de dois tipos de aquecimento, basicamente. Ele precisa do aquecimento orgânico geral, ativação geral, que é aquele aquecimento que ele consegue fazendo as piscinas, fazendo rodagem, como a gente fala, né? Fazendo ida e volta. Vai pela direita, volta pela esquerda.
E nas competições, não sei se vocês já viram aquecimento antes de competição, a piscina fica lotada, abarrotada de gente, né? Cada raia com 10, 12, 15 nadadores, porque todos os nadadores de todas as equipes estão dentro da piscina. Durante a prova, não, é um nadador em cada raia, mas no aquecimento, todos os nadadores estão na piscina ao mesmo tempo e tem que compartilhar a piscina. Então fica aquele negócio. Então o nadador precisa das raias de rodagem, e o nadador também precisa praticar a sua saída, praticar a saída, sentir o bloco, que às vezes é um pouco diferente do seu, fazer o ajuste do anteparo, hoje tem ajuste de anteparo, ou do implemento pronado costas, tem que fazer o seu ajuste. Às vezes o bloco e o anteparo e o implemento do costas não são iguais aos que ele está acostumado a usar, enfim. Então ele precisa fazer essas saídas. Então precisa ter as duas coisas. Não dá para conciliar as duas numa mesma raia. Aqui em São Paulo, a FAP, Federação Aquática Paulista, já há muitos anos, ela estabelece durante os aquecimentos o que eles chamam de raia de rodagem e raia para tiro. Eles já fazem isso. Ou seja, nas raias que está todo mundo rodando, você não pode mergulhar de cabeça, não pode fazer tiro, não pode. Além de outras restrições que tem, né? Restrição com relação a material, snorkel, palmar, essas coisas todas. Você tem que entrar sem nada. E nas raias de rodagem, você tem que pular de pé e sair fazendo a rodagem junto com os outros nadadores. E as raias de tiro, essa sim, todo mundo sai, né, faz a saída do bloco, para entrar, mas aí os nadadores vão sempre no mesmo fluxo. Quando a piscina é semi-olímpica, faz-se de um lado só, porque aí o nadador faz o salto de um lado e sai do outro. Quando a piscina é olímpica, tem 50 metros, aí podem fazer até a saída de ambas as cabeceiras. Cabeceira de cá e a cabeceira de lá. Pode até fazer esse tipo de coisa. Essa divisão da piscina em raias de rodagem e raias de tiro é muito boa, é muito preventiva desses acidentes, né? E incrivelmente andei conversando aqui com os estagiários meus, que são bicho d'água, são nadadores, né? E eles falam, professor, é incrível, mas isso é uma cultura aqui de São Paulo, viu? Nos outros estados do Brasil eles já não têm isso, e fora do Brasil eu não sei se eles têm essa cultura de fazer essa divisão. Mas seja como for, eu estou colocando aqui esse cuidado que a FAP tem com seus nadadores e as suas provas aqui, como uma coisa interessante de ser feita, né? Precisa ser feito isso, porque o que aconteceu foi exatamente isso. Ele provavelmente, não sei exatamente o que aconteceu, mas provavelmente ele foi dar um salto, e algum nadador que ou estava atravessando, ou parado, ou alguma coisa do gênero, trombou com o nadador e o acidente foi sério. Não é só olho roxo, dente quebrado, galo na cabeça, não é só isso não. É coisa bem mais séria, bem mais séria. Então isso é uma coisa que precisa ser feito. Eu me lembrei aqui, também nos meus festivais, quando eu fazia, acontecia a mesma coisa. E eu já tomava duas precauções. A primeira precaução que eu tomava, eu não colocava todo mundo na água ao mesmo tempo. Como o festival tem várias faixas etárias, eu colocava primeiro os mais velhos para entrar na piscina, né? Eu dividia mais ou menos pelas categorias, as faixas etárias, dividia metade dos nadadores na piscina, e depois 15 minutinhos de aquecimento, depois mais 15 minutinhos, então em meia hora todo mundo tem chance de cair na água, sentir o bloco, sentir a água, né? E eu fazia isso, e eu pedia, no meu caso, da minha equipe, pedia para que sempre tivesse um professor na cabeceira da piscina orientando. Peraí, não mergulha agora não, peraí, tem gente embaixo. Ah, agora vai, tá. Então precisa ter alguém orientando. Não só por serem crianças, né? O nadador, ele está fora da água, coloca o óculos, a visão periférica dele fica muito diminuída, quando não eliminada, né? E ele muitas vezes ele não vê um nadador que está se aproximando por uma lateral, pela outra, ele não vê. Precisa ter alguém que oriente, que dê o sinal de partida quando estiver tudo bem, essa coisa toda. Então precisa ter essas coisas. Esses cuidados são extremamente necessários. Não é frescura não, não é frescura. Esses acidentes como desse menino, esse Matias, não são assim frequentes, não são muito comuns, mas o problema é que quando acontece dá essa porcaria toda, né? Então é preciso esses cuidados preventivos, fazer essas coisas assim, divisão de raias, sempre alguém orientando, fazendo esse tipo de coisa, seja qual for a faixa etária. Esse menino tinha 17 anos, 17 aninhos, né? 17 aninhos, uma carreira esportiva ainda toda pela frente, iniciando com grandes
com grande potencial, um grande talento da natação argentina, e acabou acontecendo isso. Então eu queria deixar aqui esse alerta, foi isso que aconteceu lá. Eu não consegui muita coisa, mas o que eu consegui foram de 3 sites, eu pesquisei uns 10, né? Mas peguei informações mais de 3 sites, deixei aqui um texto para vocês lerem como é que foi. Quem ainda não sabe, muita gente já sabe, né? Gente ligada à natação, que é inscrito aqui no canal, já sabe. Mas aqueles que não sabem, para tomar ciência daquilo que aconteceu, e eu queria chamar a atenção disso, né? Quando a gente vai em competições assim, mesmo que não haja esse cuidado, atletas e técnicos precisam cobrar isso da organização, quer dizer, precisa ter uma ação conjunta, a organização precisa se preocupar com isso, os técnicos precisam orientar os seus nadadores a fazer isso, e os nadadores têm que entender que eles têm que observar. E também não adianta nada você tentar estabelecer essas regras e tal, se os nadadores as desrespeitarem. Eu vejo muito isso. Estabelece uma determinada norma, uma determinada coisa, e o cara se acha o gostosão, vai lá e passa por cima da regra. Ainda mais se for um nadador já de um certo nome, com bons tempos, com tempos em nível nacional e até internacional, o cara acha que pode fazer aquilo que quer. É um problema isso. Então tem que haver uma conscientização e uma mobilização conjunta de organização, de professores, orientadores e técnicos e de atletas, né? Então que esse acidente sirva de lição, que esse acidente sirva de exemplo, né? Para que a gente veja do que pode acontecer quando a gente não toma esses certos cuidados, não se conscientiza e não leva a sério a possibilidade de que esses acidentes de fato aconteçam, né? Então eu queria deixar aqui hoje esse alerta para vocês todos aí, tá bom? Eu espero que eu tenha atendido essa minha seguidora que pediu para falar um pouquinho nisso, né? E espero que vocês tenham gostado, né? Quem aí é professor que leva alunos em competição? Vocês já passaram por isso? Já teve aluno caindo em cima de aluno? Eu estava conversando aqui com o piscineiro da nossa piscina da USP também a respeito disso, estávamos conversando aqui fora agora há pouco, e ele falou que no DEF Água Branca, aqui em São Paulo, na rua Germaine Bouchard, lá no DEF Água Branca, uma vez uma moça fazendo saltos ornamentais, ela foi fazer aquele salto que é de costas para a piscina, né? E ela saltou e caiu em cima de um nadador que estava passando embaixo. Também se machucou de maneira muito séria. Ele falou que saiu de lá depois de poucos meses para vir trabalhar aqui na USP, mas ele não a viu mais, ela se machucou de modo sério, aí é pior ainda, né? Então todas essas atividades, quando tem muita gente compartilhando o espaço delimitado da piscina, é preciso um cuidado muito grande, tá bom? Por hoje era isso, continue mandando para cá as suas sugestões, como essa sugestão que essa inscrita mandou, né? E continue mandando para cá, porque você sabe que aqui nesse canal as melhores viram vídeo. Tchau!